Bom, olá, tudo bem? Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, né? Nessa, nessa parte agora da disciplina, nós vamos a começar falando sobre energia mecânica. Inicialmente, vamos a começar a nossa aula falando e definindo a energia cinética e a relação que existe entre a energia cinética e o trabalho. O mesmo vamos a fazer depois também para a energia potencial elástica e para a energia potencial gravitacional, né? Depois vamos a terminar já de alguma forma somando todas essas energias e definindo a energia mecânica como em si, né? Uma coisa interessante que nós vamos ver no final também é a parte de como que, em que condições a energia é conservada e em que condições a energia não se conserva mais, né? Então vamos saber bem lá no final alguns processos dissipativos onde ou seja, vamos a levar em conta algumas formas não conservativas. Boa noite. Onde nós vamos a ver, então, o que acontece com a conservação de energia quando existem forças não dissipativas, né, ou forças dissipativas, de forma geral, tá? Bom, o que é energia? Né? A energia é um número que a gente associa a um sistema, né? A um ou mais objetos, tá? Mas basicamente a energia cinética, que é o nosso interesse na aula de hoje, né? Essa energia cinética ela é associada a um estado de movimento. Basicamente, em si, cada vez que um sistema, um corpo em estudo, ele apresenta uma velocidade, né? Ou seja, ele se desloca de um ponto para outro, né? Com uma determinada velocidade, tá? Esse corpo automaticamente ele terá uma energia cinética. Então, a energia cinética está relacionada diretamente ao movimento, tá? Nós podemos definir essa energia cinética, tá, como o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, tá? Isso daí é interessante de se ver porque nessa equação é que fica claro a relação entre energia cinética e velocidade, né? Tá? Em alguns livros, a energia cinética ela é definida com a letra LC, então vou colocar isso aqui, tá? Em alguns, dependendo do livro que vocês peguem para estudar, esse bom, nós estamos definindo energia cinética com a letra K, né? Alguns livros definem também como EDC, tá? Energia cinética. Já vi também EDK, ou energia cinética, né? Kinetic Energy, tá? Então, assim, bom, vai depender muito da referência do livro que vocês estão usando. Mas, basicamente, a energia cinética é definida, então, como um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Beleza? Bom, então, nós vamos analisar, antes de começar a falar sobre o trabalho, a gente não podemos esquecer, então, né, quais são as unidades de energia. E aqui eu falo assim, qualquer tipo de energia é definida usa essas unidades, que é o Joule. Mesmo quando, se você se lembra, quando a gente falou sobre as leis da termodinâmica, o calor, né, que é um tipo de energia, ela é medida em Joule também no sistema internacional, tá? Mas, dependendo da situação, não é o Joule a unidade usada, né, no caso do calor. Muitas vezes é usado a caloria como uma unidade, né? Quando falamos de energia elétrica, magnética, mecânica, todas essas energias elas são medidas em joule. Um joule não é nada mais que 1 quilograma metro por segundo quadrado, metro quadrado por segundo quadrado, tá? E nós vamos definir agora, então, o trabalho. O trabalho é a energia que é transferida para o objeto, tá? Ou de um objeto através de uma força, né, que age sobre esse objeto, tá? E nesse processo é realizado um trabalho. Ou seja, o que significa? Vamos supor que eu pegue, por exemplo, eu estou com uma calculadora aqui, eu desloco a calculadora desse ponto para esse ponto aqui. Eu acabei de realizar um trabalho. Só que nesse processo quando a calculadora vai de um ponto para outro, ele tem uma velocidade, né? Ele é trasladado de um ponto para outro, né? Então, nós vamos saber como o trabalho de energia cinética se relaciona. Para isso, vamos a começar analisando a seguinte situação. Bom, vamos imaginar então que eu tenho um objeto, um corpo de massa M, tá? Um corpo de massa M. Vamos imaginar que eu tenho um corpo de massa M
na posição, por exemplo, 1, aqui vamos chamar, tá? E esse corpo é deslocado, né, para uma posição 2. Poderia ser uma posição inicial, tá? E aqui poderia ser uma posição final, tá bom? Sim? Então, quando esse corpo é deslocado com uma força, e aqui nós vamos a tentar deixar a nossa situação bem mais geral, tá? O que significa isso? Que eu estou aplicando uma força que forma um determinado ângulo com a horizontal, tá? Então, eu poderia usar uma força simplesmente horizontal para fazer essa análise matemática, mas de preferência, tá? De preferência, nós vamos usar, então, uma força que forma, né, um ângulo θ com horizontal. Por que estou falando isso? Porque na hora de fazer análises, né, na hora de fazer a nossa análise, nós vamos a levar em conta o quê? Primeiro, essa força, ela pode ser descomposta, né, em duas. Uma força que age, por exemplo, no eixo X, que podemos chamar de F de X, e uma força que age no eixo Y, que podemos chamar de F de Y, tá? Esse daqui continua sendo o nosso ângulo θ. Quando eu faço a descomposição vetorial de essa força, eu observo que a força em X ela é igual ao módulo da força com que está sendo aplicada essa força F aqui, vezes o cosseno do ângulo, tá? E a força em Y deve de ser igual ao módulo da força que está sendo aplicada, essa força F, vezes o seno do ângulo, tá certo? Tá? O trabalho, ele é definido como o produto escalar, e esse ponto de aqui é um produto escalar, tá? Produto escalar de dois vetores, do vetor força, de forma geral, né? E do vetor deslocamento, tá? Então, aqui, esse daqui é o vetor força, tá? É o vetor força. E esse daqui é o vetor deslocamento. Tá? Vetor deslocamento. Aqui vale a pena lembrar, tá? Eu vou ver se... Aqui vale a pena lembrar, então, só uma coisa, né? Pessoal, como estamos falando de vetor, então, essa força dali, essa força F, ela tem uma componente em x, y, mais uma componente em y, j, mais uma componente em z, k. Da mesma forma também, o vetor deslocamento, ele tem uma componente em x, y, ele tem uma componente em y, j, e ele tem uma componente em z, k. Mas, para facilitar as coisas, nós vamos assumir que esse móvel ele está se movimentando unicamente no eixo X. Então, tudo isso daqui, né? Por enquanto, não faz nenhum sentido, tá? Então, o que temos então aqui? Bom, quando considerarmos isso, eu observo o seguinte, ó. Dessas duas forças aqui, eu vou trocar o cor da caneta. Dessas duas forças aqui, a única que realiza trabalho é a força aplicada no eixo X. Agora vocês me dirão, mas por que é a única que realiza trabalho? Por quê? Porque é essa força X a responsável porque o objeto se desloque no eixo X, na horizontal, tá? Ah, então significa que na vertical não tem movimento? É, na vertical não tem movimento. Porque para que tivesse movimento, o objeto deveria estar se mexendo nessa direção, por exemplo, assim. Aí eu poderia dizer que ele está se deslocando tanto no eixo X quanto no eixo Y. Mas isso não acontece. O que acontece aqui é que o bloco ele se desloca no eixo X, tá? Só para deixar isso claro. Então, mas o que implica isso? Bom, pela definição de trabalho, onde tínhamos falado que o trabalho é o produto escalar da força vezes o deslocamento, e como estamos trabalhando no eixo X, esse trabalho, então, será a força, mas que força? Será a força em X, tá? A força em X, que vale F cosseno do ângulo, vezes a distância. Quando eu arranjo isso daí, fica força vezes a distância, vezes cosseno do ângulo. Tá? Esse é o trabalho realizado por uma força, né, sobre um objeto. Tá? Aí, então, vai depender. Nesse caso, é a força que realiza o trabalho. Tá? Então, nesse caso, o trabalho será positivo.
quando o objeto que realiza o trabalho será negativo. Nós vamos analisar essa situação daqui a pouco, tá? Bom, o trabalho no sistema internacional, ele também é medido em joule. Então, é por isso que nós vamos conseguir estabelecer uma relação entre trabalho e energia. Essa igualdade que será proposta daqui a pouco, como resultado, né? Ela é dada só porque tanto o trabalho quanto a energia cinética são formas de energia também, tá? Em outras palavras, eles têm as mesmas unidades, por isso que conseguiu fazer uma igualdade, estabelecer uma igualdade. Bom, então, o que temos agora? Vamos a identificar, então, alguns parâmetros, tá? Vamos a identificar alguns parâmetros para chegar a algumas equações interessantes. Deixa eu ver aqui, não, tá. Antes de eu passar para esse slide, eu gostaria de, talvez, explorar um pouquinho mais essa equação de aqui, tá? Essa equação de aqui que vocês observam, f de cosseno do ângulo, dá para explorar um pouco mais. O que significa? Vamos supor, tá? Lembrando que temos dois vetores aqui, né? Tá? Vamos supor que o ângulo entre o vetor de deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento seja zero, que significa que se o deslocamento está aqui, a força também está aqui. Esse ângulo é zero. Se isso for zero, então significa que θ é igual a zero. Se θ é igual a zero, quanto vale cosseno de zero? Bom, cosseno de zero, se vocês lembram, é 1. Então, o trabalho seria simplesmente força vezes distância. Por que seria simplesmente força vezes distância? Porque o cosseno do ângulo, como o ângulo é zero, né? Cosseno de zero vale 1. Tá? Em outras palavras, nessa condição, a força é simplesmente aplicada na horizontal, não tem força na vertical. Tá? Só para deixar isso claro. Então, assim, se vocês observam, a força está na mesma direção que a distância. Então, se a distância é no eixo X, a força também está no eixo X. Então, nessa situação, o trabalho é calculado como a força vezes distância, tá? Podemos pensar, por exemplo, o que acontece com o ângulo, por exemplo, se θ é de 90 graus, tá? Se θ é de 90 graus, o trabalho deve de ser igual. Quanto vale cosseno 90? Cosseno 90 é zero. Se cosseno 90 é zero, 0 por f por vezes d, isso daqui também é zero. Então, significa que o trabalho é zero, significa que não realiza trabalho. Quem que não realiza trabalho, pessoal? Quando a força é perpendicular ao movimento, ou seja, nessa situação de aqui, eu tenho a força para cima, a força nessa direção e o deslocamento nessa direção. O ângulo, quando esse ângulo entre eles dois é zero, o trabalho é zero. Desculpe, quando o ângulo entre eles dois é 90, o trabalho é zero. Tá? Nessa situação, então, estamos conseguindo compreender melhor por que esse carinha daqui, a força em Y, não realiza trabalho. Tá? Bom, eu posso analisar uma situação também bem interessante, é que quando, por exemplo, o ângulo agora é 180 graus. Ah, mas como será um ângulo de 180 graus? Aí será se o deslocamento está nessa direção e a força está na direção contrária. Esse ângulo aqui é 180 graus. Então, vocês percebem que ele está se deslocando para a direita, por exemplo, enquanto que a força está puxando para o lado contrário. Quem que faz isso, pelo geral? O atrito. Se essa superfície aqui fosse uma superfície rugosa, mesmo o objeto, a caixa, ela se movimentando para a direita, apareceria no sentido contrário aqui do movimento uma força de atrito. Então, a força de atrito também realiza trabalho, mas ela realiza um trabalho negativo, e já vamos a falar por quê. Então, assim, uma vez mais, analisando essa equação, eu tenho que trabalho é igual a força vezes distância, vezes cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, nessa situação daqui, o trabalho deve de ser igual a menos a força vezes a distância. Então, aqui ficam algumas, eu acho que algumas análises importantes de a gente levar em conta, tá? Porque muitas das vezes nos exercícios, isso vem meio que implícito, né, como dado, tá? Então, assim, eu acho interessante também a gente analisar um pouco mais, parar para analisar um pouco mais a definição de trabalho, tá?
Bom, continuamos aqui. Continuamos, então, no caso onde nós temos, então, um objeto que se desloca de um ponto, de uma posição I para uma posição F, né? Tá? Ela, inicialmente, na posição I, ela tem uma velocidade inicial. Quando passa pela posição final, terá uma velocidade final. Com certeza, ela vai demorar um tempo, ela vai usar um tempo para se deslocar de x de I para x de F. Só lembrando aqui, uma vez mais, que o objeto ele se desloca em linha reta e no eixo x, tá? No eixo x, tá? A gente pode generalizar depois para o eixo x, y e z, mas inicialmente, para melhor compreensão, a gente podemos analisar tudo no eixo x primeiro. Então, aqui vamos assumir que a força que está sendo aplicada é uma força unicamente no eixo x. Então, que o trabalho, já daqui, já pela análise feita anteriormente, o trabalho é simplesmente força-distância, força vezes distância, né? Não existe a dependência com o ângulo. E ele tem também uma aceleração. Aqui, pessoal, só para deixar claro, essa aceleração, ela é constante, tá? Ela é constante. Então, isso daqui é um caso típico de um MRV. Um M, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Tá certo? Sim. Da segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Podemos deixar aqui claro também que essa superfície é uma superfície lisa. Se uma superfície lisa, não, ela não experimenta nenhum tipo de atrito. Então, força de atrito seria igual a zero. A única força que interage com esse objeto, na horizontal, aqui na horizontal, seria então a força F de x. Mas alguém poderia perguntar, professor, e a normal? E o peso? Elas não fazem trabalho? Vamos tentar analisar essa situação também aqui. Vamos aproveitar já. Primeiro, nós temos aqui que o peso, ele sempre está direcionado para baixo. E a normal, nesse caso, daí está direcionada para cima, né? Saindo da superfície. Tá? Eu já pergunto a vocês, quanto vale o ângulo que é a forma normal com o deslocamento? Aí vocês dirão 90 graus. O que acontece quando o ângulo é de 90 graus? O que acontece com o trabalho? É zero. Quanto vale o ângulo que forma o deslocamento com o peso? Também 90 graus, professor. Tá? Então, se vale também 90 graus, tá? O trabalho também realizado pelo peso é zero. Então, nessa situação anormal, e o peso, eles não realizam trabalho. Não realizam trabalho. Tá certo? Elas não realizam trabalho. Então, nesse caso em específico, né? Nesse caso em específico, a única força que realiza trabalho será a força em X. Tá? Então, essa força em X ela é igual a massa vezes a aceleração, isso pela segunda lei de Newton. Por outro lado, né? Como temos todos os dados aqui, velocidade inicial, velocidade final, distância, deslocamento, aceleração, tempo, tá? Eu posso calcular também, por exemplo, levando em conta as velocidades, levando em conta os deslocamentos e a aceleração, e eu estou fazendo isso de maneira proposital, dentro de todas as equações, se eu estou usando a velocidade, a equação onde é levada em conta a distância e a aceleração, por quê? Lembra que o trabalho depende da distância? Tá? Então, por isso estou usando a distância. Lembra que a segunda lei de Newton ela é definida em função da aceleração? Por isso que na equação que eu vou considerar agora do MRV, tem que ser uma equação onde apareça tanto a distância quanto a aceleração como dados. Tá? Bom, então essa equação é essa daqui. Então eu tenho que ver essa, acho que vocês devem conhecer como a equação de Torricelli, né? Essa equação diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Aqui, o sistema está acelerando, então será mais 2 vezes a força, a aceleração, né, em x, vezes a distância percorrida. Aqui eu vou multiplicar por m em ambos os lados, e vocês acham que já devem de ter percebido por que eu estou multiplicando por m, né? Pela definição lá de energia cinética, lembra? Então, nós tínhamos definido energia cinética como 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, velocidade ao quadrado já tenho. Multiplico por m, vai ficar massa vezes velocidade final ao quadrado, deve de ser igual a massa vezes velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a massa vezes a aceleração vezes d. Mas essa massa vezes a aceleração em x é quem? É a força aqui. Então, ao invés de colocar massa vezes a aceleração,
vou colocar simplesmente f de x. Esse 2 daqui está me incomodando, eu vou passar todo mundo, vou dividir entre 2 aqui. Quando eu faço isso, esse 2 com esse 2 se cancela e fica 1/2 da massa vezes velocidade final ao quadrado, menos esse daqui passa ao outro lado a restar, né? 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado deve de ser igual. Do outro lado fica simplesmente a força vezes a distância. Mas força em x vezes a distância, isso daí eu trabalho. Nós podemos definir 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado como energia cinética final, tá? E 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado como energia cinética inicial. Então, de um lado eu tenho, né, KdF, então, energia cinética final menos energia cinética inicial. Isso, sempre que eu tenho uma contribuição final menos uma contribuição inicial, ou um parâmetro final menos um parâmetro inicial, isso é uma variação desse parâmetro. O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho, por exemplo, TdF menos TdI, isso daí é delta dt, né? Se eu tenho xdf menos xdi, isso será um delta de x, tá? E por aí vai. Eu tenho um KdF, que é energia cinética final, menos KdI, que é energia cinética inicial, isso será uma variação de energia. Então, desse lado aqui eu tenho uma variação de energia, do outro lado eu tenho trabalho. Então, dessa forma, pessoal, eu consigo estabelecer uma relação entre, né, entre o trabalho e a energia, né? Então, eu até vou colocar aqui. Então, nós temos assim, que a variação da energia cinética deve de ser igual ao trabalho realizado. Tá? A variação da energia cinética deve de ser igual ao trabalho realizado, tá? Aqui eu coloquei um exercício bem interessante, tá? Diz assim, uma conta, eu fui descobrir depois que uma conta é esse bichinho aqui, né? Tá? Uma conta com massa de 1,8 vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas está se movendo no sentido positivo do eixo X. Isso daqui no eixo X, tá? A partir do instante t igual a zero, no qual a conta está passando pela posição x igual a zero, tá? A uma velocidade de 12 metros por segundo, ou seja, quando essa conta está aqui, ela está com uma velocidade de 12 metros por segundo. Beleza? Tá? Tá. A partir desse momento, uma força passa a agir sobre a conta. Então, se uma força passa a agir sobre ela, ela vai experimentar, eu imagino, uma aceleração, né? Tá? Diz assim, a figura, essa é a figura 724, mostra a posição da conta no instante t0, t1, né? Que vale 1 segundo, ou seja, esse carinha daqui é 1 segundo. Aqui na posição 10 metros, tá? T2, 2 segundos, aqui, 2 segundos, e T3, 3 segundos, tá certo? A conta para momentaneamente em T3 igual a 3 segundos. Qual é a energia cinética da conta em... qual é a energia cinética da conta em T igual a 10 segundos? Beleza, bom. Nós temos todas todos os tempos, né? Para cada um desses casos, tá? Então, inicialmente, eu tinha falado para vocês que essa conta iria acelerar, né? Mas parece que quando essa força é aplicada, a força passa a agir sobre ela, a força faz com que a conta, com o tempo, ela chegue a uma velocidade igual a zero. Se vocês observam aqui, ó, a figura mostra a posição da conta nos instantes t0 igual a 0, t1 igual a 1, t2 igual a 2, t3 igual a 3. A conta para momentaneamente em 3 segundos. Então, aqui, a velocidade final da conta é igual a 0. Tá certo? Ó, eu tenho os tempos, tenho as velocidades, eu consigo calcular a aceleração. Para que eu quero calcular a aceleração? Lembram que, por exemplo, né? Eu posso fazer isso aplicando diretamente o princípio da... Uhum, tá. Por que eu quero calcular a aceleração? Eu vou calcular primeiro a aceleração. Por quê? Porque a força que eu preciso para calcular o trabalho, aliás, para calcular depois a energia cinética, né? Tá? Essa força depende de quem? Da massa vezes a aceleração, tá? Então, eu tenho aqui qual a energia cinética da conta em t igual a 10 segundos, tá? Então,
Acontece que em todo esse processo, tá? Em todo esse processo, eu sei que a aceleração é a mesma. Aqui está, aqui é A, aqui também é A. Se eu sei quanto vale a aceleração, depois eu sei quanto vale essa velocidade, eu sei quanto vale essa distância e esse tempo, eu consigo calcular a velocidade final aqui. Porque ele está me pedindo para calcular qual é a energia cinética da conta em t igual a 10 segundos. Aliás, eu consigo calcular quando quanto vale a energia cinética em t igual a 10 segundos depois, tá? Bom, então, primeiro calculamos a aceleração. Essa aceleração, tá? Essa aceleração seria igual a assim. Então, bom, sabemos que a velocidade final, né? Final inicial é igual a 12 metros por segundo. A velocidade final será zero. O tempo será igual a 3 segundos, tá certo? Tá? Aqui eu calculo a aceleração. Com que fórmula eu vou calcular a aceleração? Velocidade final é igual a velocidade inicial menos, porque está desacelerando, a aceleração pelo tempo. Velocidade final vale zero, a inicial vale 12, menos a aceleração, que vale A, pelo tempo que vale 3. Passa para o outro lado, A vezes 3 igual a 12. Então, A é igual a 4. Essa vale a aceleração, 4 metros por segundo quadrado. Beleza? Tá. Eu já sei quanto vale, então, a força. Eu preciso saber só agora quanto vale a distância. Tá? Então, para fazer isso, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho o seguinte aqui. Aqui, então, nós vamos assumir, então, que inicialmente a conta, ela se desloca, tá? Ela vai. Quando chega nesse ponto aqui, eu quero saber quanto que é a distância percorrida por ela, quanto que é a distância percorrida por ela, tá? 10 segundos depois, tá? Se ela se detém aqui, vamos supor, então, analisar a situação. Ela está desacelerando, porque uma força foi aplicada sobre ela, começou a agir sobre ela. Só que essa força, pelo que dá a entender, essa força está puxando a conta para a esquerda, tá certo? Então, aí vai o seguinte, assim, ó. Bom, ela vai desacelerando, até que chega um ponto na qual ela não consegue se mexer mais, ela fica parada por um momento. Aí, então, mesmo ela continuando a puxar, ela vai sendo arrastada para a esquerda, né? Tá? Bom, com isso, então, o que nós temos? Bom, agora, esse ponto daqui, tá? Até aqui passaram 3 segundos, né? Eu quero saber, então, onde se encontra ela depois de 7 segundos. Porque, como ele fala para saber qual é a energia cinética da conta em t igual a 10 segundos, até aqui eram 3 segundos, né? Agora ela vai começar a se deslocar para a esquerda. Nesse processo, faltariam 7 segundos mais para completar os 10. Então, esse daqui agora seria a minha velocidade inicial. Eu vou trocar de cor aqui bem rapidinho. Essa daqui seria a minha velocidade inicial, né? Essa daqui seria a minha velocidade inicial. Vou carregar daqui a pouquinho. E essa velocidade inicial, então, seria zero inicialmente, né? Tá? Eu preciso, então, saber quanto vale a distância agora, né? Quanto vale a distância agora? A velocidade inicial vale zero, né? O tempo vai ser de 7 segundos. E a aceleração de 4 metros por segundo quadrado. Eu quero saber agora onde vai se encontrar, qual vai ser a distância percorrida, né, por ela, em 7 segundos depois, tá? 7 segundos depois. Então, eu vou começar aqui, ó. Quais são meus dados aqui, só para reescrever outra vez? A velocidade inicial é igual a zero, o tempo agora é 7 segundos, tá? A aceleração é igual a 4 metros por segundo quadrado, tá? Aí eu vou ter, então, para calcular a distância, eu vou usar essa daqui, né? Distância igual à velocidade inicial pelo tempo, mais um meio da aceleração, menos, né? Porque está desacelerando, né? Menos o meio da aceleração pelo tempo ao quadrado, tá certo? Eu vou ter aqui, então, assim, distância, esse daqui vale zero, né? Porque a velocidade inicial vale zero. Como ela está se movimentando para a esquerda, está desacelerando, ela vai estar a favor do movimento. Aqui será mais, tá? Será, então, um meio da aceleração que vale 4, pelo tempo que vale 7 ao quadrado. E isso vai dar 84, 49 e 7 ao quadrado, 49, por 2, isso vai dar 98.
metros, tá? Então, ela está a 98 metros daqui. Bom, essa vai ser a distância que ela vai percorrer depois dos 7 segundos, tá certo? Com isso daí, então, o que nós temos? Com isso daí, nós temos o seguinte. Eu sei quanto vale a aceleração, então o trabalho, que é igual à variação da energia cinética, né? O trabalho, nesse caso, nesse ponto daqui, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, só que aqui, nesse ponto inicial, essa energia cinética vale zero. Aí vocês podem se perguntar, mas por que vale zero? Porque nesse ponto ela não tem energia, não tem velocidade. Se não tem velocidade associada, não tem energia cinética. Então, a energia cinética final, ou seja, depois dos 10 segundos, ela deve de ser igual ao trabalho, que vale força vezes distância. Nesse caso, a força vale massa vezes a aceleração, a massa vale 1,8 vezes 10 elevado a menos 2, pela distância, que vale 98, né? Tá certo? Espera aí. Pela aceleração, né? Que vale 4, e pela distância, que vale 98. Tá tudo no sistema internacional, então essa energia cinética vai dar aproximadamente, deixa eu pegar a calculadora aqui, 1,8 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 4 vezes 98. Isso vai dar aproximadamente, deixa eu refazer isso daí, 1,8 vezes, parênteses, 10 elevado a menos 2, fecha parênteses, multiplica por 4, multiplica por 98. 7.056 joules. Tá? Essa seria a resposta. 7.056 joules. Beleza? Continuamos então. Ó, bom, agora nós definimos, então, só para fechar, né, essa ideia de energia cinética, tá? Que a variação de energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho realizado sobre essa partícula. Aqui vale a pena lembrar uma coisa, que a força deve ser uma força constante, uma força que não deve de variar com o tempo. Ou seja, o módulo e a orientação da força não devem variar durante o deslocamento do objeto. Tá? E, por outro lado, ela daí deve ser uma força conservativa também. Tá? Isso vamos deixar claro depois. Tá? O objeto deve se comportar como uma partícula, então, indiferente o legal da física, eu acho bem legal nesse sentido, porque assim, vocês já pararam para pensar se a gente, por exemplo, levasse em conta a geometria do objeto? Porque dependendo da geometria do objeto, se a situação fosse um pouco real, né, um pouco mais realista, né, a geometria é importante, porque dependendo da geometria, fatores como atrito do vento entram em ação também, né? Então, tá? Não vai ser o nosso caso, tá? Por enquanto, então nós vamos tratar ele como se fosse uma partícula pontual, né? Tá? Ou que toda a massa se concentra unicamente em um ponto, tá? Por outro lado, também, por exemplo, tem que ser, podemos assumir que o objeto é um corpo rígido, ou seja, que ele não sofre nenhum tipo de comportamento plástico, alguma coisa assim, tá? Tá? Por outro lado, quando falamos sobre energia potencial gravitacional, né, vamos supor inicialmente que nós queremos pegar, por exemplo, levar um livro de física de um ponto da parte da mesa, né, até uma determinada altura, tá? Então, assim, ou o livro já se encontra em uma determinada altura e eu quero aumentar essa altura, né? Aí acontecem duas coisas, tá? Aí acontecem duas coisas. Primeiro, né, o primeiro que acontece aqui é que, assim, para isso acontecer, eu aplico uma força. Ou seja, eu devo de aplicar uma força para fazer com que o livro de física ela vá de um ponto para outro, tá certo? Sim? Mas ao mesmo tempo, o peso, ele exerce também uma força sobre o livro. Mas o peso é intrínseco, não tem como a gente fugir do peso, não, porque o livro vai ter uma massa. Tá? Então, eu vou ter dois trabalhos sendo realizados ao mesmo tempo. Tá? Já vou explicar isso também. Por quê? Bom, trata-se de um estado, a energia potencial gravitacional, ela trata-se de um estado associado à separação de um objeto, né, em função de uma superfície. Né? Por exemplo, assim, a energia potencial gravitacional, enquanto que a cinética estava associada à velocidade,
a energia potencial gravitacional ela está associada a uma posição, mas uma posição no eixo Y, ou seja, uma altura, né? Tá? Basicamente uma altura, tá? Nós vamos a ver depois que conseguimos também demonstrar, né? Por que a energia... existe também um teorema, chamado teorema do trabalho de energia potencial, do mesmo jeito que foi feito na energia cinética, tá? E nós sabemos que, nesse caso, esse daqui, por exemplo, é uma força externa aplicada, e esse daqui é uma força gravitacional, intrínseca do próprio material, do livro. Eu falo intrínseca porque todo o material que estamos estudando agora, todo material tem uma massa, cada objeto tem uma massa, né? Se ela tem uma massa, tem um peso. Então, não tem como fugir de essa força, tá? Até porque a massa é uma característica intrínseca da matéria, né? Bom, então, quando realizamos um trabalho externo, ou seja, nesse caso, aplicamos uma força, essa força daqui, ela realiza um trabalho positivo, tá? Esse trabalho positivo, né, deve ser igual, então, à variação da energia potencial gravitacional. O que significa? Quando ele está nesse ponto aqui, pessoal, como ele já se encontra a uma determinada altura, ele vai ter uma energia potencial inicial. Quando eu levo esse livro desse ponto, desculpem, desse ponto para esse ponto agora, como eu estou variando a sua altura, ele nesse ponto terá uma energia potencial gravitacional final. Tá certo? E isso vai depender simplesmente da altura, né? E aqui o que eu estava falando para vocês, tá? Essa força aplicada, ela vai realizar um trabalho positivo, tá? Então, nós vamos ter, então, pela definição de trabalho, então, será a força aplicada vezes o deslocamento, nesse caso, o deslocamento que eu coloquei de forma geral, né? Pode ser um R, que no nosso caso aqui específico é um Y de F e um Y de I. Estou levando o livro de uma posição Y inicial até uma posição Y final, tá? Então, essa variação é dada dessa forma aqui. E eu observo, então, que o trabalho externo realizado sobre o livro, ou seja, pela força aplicada, deve de ser igual a massa vezes gravidade, vezes a posição final, menos massa vezes gravidade, vezes posição inicial. Isso quando uma força está sendo aplicada, tá? Mas na maioria dos casos, isso não acontece. É o próprio peso que realiza esse trabalho. Quando é o peso que realiza o trabalho, nós vamos ver depois que o trabalho realizado pelo peso é menos a variação da energia, energia potencial gravitacional. Ah, por que menos? Porque agora vocês observam, essa de aqui seria a minha posição inicial, aliás, a minha posição final, porque no caso do peso, o peso vai fazer com que o livro, agora ele vai de esse ponto aqui para esse ponto aqui. Então, enquanto que a força aplicada, né, a força aplicada, faz com que o livro vá da posição Y de I para a posição Y de F, o peso ele vai fazer com que o corpo seja atraído para a Terra, né? Então, ela vai fazer o trabalho desde a posição final até a posição inicial. Só que esse intervalo, essa variação vai ser negativa. Por quê? Porque a posição inicial vai ser maior que a posição final. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui vale 10, tá? E esse daqui vale 5, por exemplo. Se o trabalho for realizado pela força, esse daqui será a minha final e esse daqui será a minha inicial. Quando eu aplico isso daqui, a final vale 5 e a inicial vale 10. Então, isso vai dar negativo. Tá certo? É por isso que, no caso do trabalho realizado pelo peso, o trabalho é igual a menos variação de energia potencial gravitacional, tá? Quando o trabalho é feito pela força aplicada, aí vai ser mais, nesse caso, simplesmente variação de energia potencial gravitacional, tá? Temos também outro tipo de energia, e essa energia é associada à presença de uma mola, tá? Então, cada vez que a gente tem uma mola, aparece automaticamente uma força que nós chamamos de força restauradora, que é a força elástica, tá? Então, enquanto, por exemplo, você está comprimindo a mola, né? A mola exerce uma força contrária a força que você está aplicando. Se a força está sendo aplicada para a esquerda, a mola aplica automaticamente uma força para a direita.
Se você está esticando a mola, então a força está sendo aplicada para a direita, a mola automaticamente, dentro dela, aparece uma força contrária. E energia elástica, essa energia elástica associada à mola, ela é igual a 1 meio de K vezes x ao quadrado. Lembrando que esse K é uma constante de elasticidade, tá? O K é uma constante de elasticidade, tá? E o x é o deslocamento, né? Deslocamento. O x é o deslocamento, ou seja, quanto que ele se deslocou a partir da posição de equilíbrio, tá? Então, nós vamos analisar algumas situações interessantes aqui também, tá? Acho que nos exercícios. Mas, basicamente, é isso. Mas, assim, em todos os casos que nós temos visto até agora, tá? Em todos os casos, foram consideradas forças conservativas, tá? Nós vamos definir agora o que significa que uma força seja conservativa. Bom, vamos fazer uma lista de elementos principais das duas situações, em que temos forças conservativas e forças dissipativas, tá? Por exemplo, o sistema é formado por dois ou mais objetos, tá? Uma força atua entre um objeto do sistema, né? Que se comporta como partícula, né? Por exemplo, um bloco ou uma caixa, né? E o resto do sistema, tá? Quando a configuração do sistema varia, a força realizada, ou o trabalho, como nós temos chamado, né, sobre o objeto, esse trabalho é feito transferindo uma energia, né, do tipo cinética, né, ou do tipo potencial, do tipo potencial elástica, né. Então, assim, nós vamos considerar também, então, que existem algumas situações, né, tá, em que a relação dos trabalhos tá, é conservada, mas isso só vai acontecer se as forças forem forças conservativas. Então, em todos os casos onde nós vimos inicialmente que existe uma relação entre trabalho e energia cinética, estamos falando, nesse caso, de forças conservativas. Trabalho e energia potencial gravitacional, forças conservativas também. Trabalho e energia potencial elástica, também força conservativa. Então, em todos os casos que nós temos visto até agora, todas as forças que foram usadas são forças conservativas. Tá? Então, o peso é uma delas, a força elástica é uma delas também. Então, mesmo o peso realizando um trabalho negativo, ele é uma força conservativa, tá? Por outro lado, quando as forças deixam de ser conservativas, elas passam a ser chamadas de forças dissipativas ou dissipadoras, né? Por exemplo, a força de atrito é um exemplo disso, né? O atrito em si, cinético, né? Quando você arrasta, por exemplo, uma caixa pelo piso e você depois rapidamente, ou simplesmente quando você passa a mão por uma superfície rugosa, né? Então você observa que a mão fica relativamente quente, porque parte dessa energia que você usou para passar a mão por essa superfície rugosa, o que acontece? Essa energia é perdida na forma de calor. E é uma energia que a gente não consegue recuperar, né? A verdade é a forma como funciona a física da vida real, né? Na maioria dos casos, a gente nós não temos sistemas conservativos, né? Na maioria dos casos, a gente trabalha com forças dissipativas, tá? Mas eu acho interessante nessa parte deixar claro de que é bem mais fácil a gente entender, tá? Muitas situações físicas partindo de essas premissas, onde, por exemplo, as forças são conservativas, as forças, não existem forças dissipativas nesse processo, ou mesmo quando há atrito, o atrito é controlado. Então, assim, tudo isso, as forças que usamos são forças que não variam no tempo, a massa sempre é constante, tudo isso podemos analisar, porque é um jeito bem interessante de começar a estudar a física, partindo de sistemas bem ideais, mas bem simples, né? Tá? Bom, continuando aqui, quando realizamos um trabalho, né? Quando realizamos um trabalho, o que nos interessa, no caso da força conservativa, é se uma força é conservativa, o trabalho realizado pela força não depende da trajetória dos pontos A e B. Ou seja, o que significa? O trabalho em ir de A a B seguindo o caminho 1 deve de ser o mesmo trabalho que eu vou de A a B seguindo o caminho 2. Isso só se a força é conservativa. Por outro lado, quando o trabalho realizado por uma força, por exemplo, assim, em um ciclo fechado, o que significa? Eu parto do ponto A, vou para o ponto B e volto para o ponto A.
Então, nesse processo, o trabalho realizado quando eu vou do ponto A e depois do ponto B, do B para o ponto A, esse trabalho é zero. Porque nesse sistema fechado, eu estou indo e voltando para o mesmo ponto. Uma vez mais, deixando claro que isso só acontece quando as forças são conservativas, tá? Ah, então, o que significa? Se a força não for conservativa, importa o caminho? Vai importar. Vocês lembram, lá na parte que a gente viu de termodinâmica, quando vimos algumas gráficos de pressão versus volume, e calculamos o trabalho quando a gente ia de um ponto I para um ponto F, então, dependendo da trajetória, né, eu realizava mais ou menos trabalho. Então, assim, aqui também eu mesmo, tá? Nesse caso, por exemplo, da termodinâmica, nós temos envolvido o calor, né? Então, dependendo do como que for o processo, em alguns casos eu perco ou ganho calor. Então, ali importa, assim, a trajetória, tá? No nosso caso, agora não, porque nós temos certeza que estamos trabalhando, pelo menos até aqui, com forças conservativas, tá? No caso, seguindo a linha de raciocínio, né, se estamos trabalhando com forças conservativas, nós podemos definir, então, uma energia total, uma energia que nós vamos chamar de energia mecânica. Estamos chamando de energia mecânica porque estamos na parte de mecânica de física. Se eu tiver que falar simplesmente energia, a essas energias se somaria energia elétrica, energia química, energia magnética, calor, e todas as formas de energia eu teria que somar, né? Entendeu? Tá? Mas no nosso caso aqui, como estamos trabalhando na parte de mecânica, nós podemos definir a energia mecânica do sistema, né? Como a soma de energia potencial, e quando eu falo de potencial aqui, estou me referindo a potencial gravitacional, tá? Potencial gravitacional e potencial elástica da mola, né? Tá? Então, assim, mais energia cinética, né? Bom, quando uma força conservativa, o trabalho também, né, sobre um objeto dentro do sistema, né, como já vimos, o trabalho pode ser definido como a variação da energia cinética. O trabalho realizado, por exemplo, pelo peso, também é definido como menos a variação da energia potencial gravitacional, né? Tá? Ou também elástica, tá? E aí de uma conclusão que a energia dentro de todo esse processo que nós temos visto até agora, onde as forças são conservativas, onde as forças são constantes, onde a massa é constante, onde o sistema é tratado como uma partícula, os objetos, né? Tá? Nesse caso, nós falamos que a energia, a soma da energia cinética, de todas as energias, de forma geral, cinética, potencial elástico, potencial gravitacional, deve de ser igual à soma das energias em outro instante, né? Nós chamamos de final aqui, né? Da cinética, da potencial gravitacional, da potencial elástica. Bom, como aparece aqui, soma das energias cinéticas e potencial para qualquer estado inicial deve de ser igual à soma da energia cinética e potencial para qualquer estado do sistema. Então, sempre que eu tenha que comparar duas situações, levando em conta um sistema onde a energia se conserva, vai ser bem mais fácil de resolver esse exercício, né? Usando esse princípio de conservação da energia mecânica, tá? Ah, professor, mas você falou que isso se estende para outros tipos de energia? Sim, isso se estende para outros tipos de energia. Mas a gente tem que levar em conta se as forças que geram essas energias são forças conservativas ou não, tá? O que acontece, por exemplo, vamos analisar isso daqui, tá? Vamos analisar isso daqui, a gente está com um pouquinho tempo, tá? Vamos analisar isso daí. Diz assim, um carro de montanha-russa de massa igual a 825 kg atinge o cume da primeira elevação. Estamos aqui, né? A uma altura de 42 metros. 42, aqui também vale 42. Aqui vale, se H médio será 21, né? Tá certo? Tá. O atrito é desprezível. Então, estamos trabalhando, de fato, em um sistema conservativo, né? O atrito é desprezível. Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional? Tá? Então, já sabemos que a variação da energia potencial, que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, tá? Só para deixar isso claro, tá? Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre os pontos A, né? A primeira parte A,
O ponto A e o ponto... Primeiro, o ponto A. Tá? Bom, para começar... temos assim, então. Na figura 829, um carro de montanha-russa de massa e velocidade. Essa velocidade equivale a 17 metros por segundo. Tá? Metros por segundo. Tá certo? Tá. A altura vale 42, o atrito expressivo, com o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional. Pela força gravitacional, no ponto A. No ponto A. Pela força gravitacional, no ponto A. Tá, beleza, então. O trabalho realizado pela força gravitacional no ponto A, você tem que lembrar o quê? Que o trabalho deve de ser igual à variação de energia, né? Variação de energia menos a variação de energia potencial gravitacional. Tá? O trabalho realizado pelo peso, né, pela força gravitacional, será menos que a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial, tá certo? Então, o trabalho aqui, tá? Esse menos com esse menos fica mais, fica menos B de, U de G de F, vou colocar menos, mais, né? U de G de I, tá certo? Tá? Nós podemos assumir aqui que tá, se ele começa o movimento aqui, então ele começa o movimento aqui, nós temos assim, tá? E a altura é a mesma, né? Vai ser isso mesmo, então. Tá? Então, assim, nesse ponto aqui, como ele está se referindo unicamente ao trabalho realizado pela força gravitacional entre o ponto A e o ponto B, e o ponto, qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre este ponto, entre esse ponto de aqui e o ponto A. Entre esse ponto de aqui, então, e o ponto A. Se vocês observam, o ponto A e esse ponto inicial que vamos chamar de I, eles estão na mesma altura. Se eles estão na mesma altura, a massa do objeto é a mesma, a gravidade é a mesma. Então, a variação de energia potencial gravitacional, se vocês entenderam a análise, deve de ser zero. Estamos falando de energia potencial gravitacional e não de energia mecânica como um todo, porque ele está sendo bem claro aqui. Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional? Então, pela força gravitacional está ligada diretamente à energia potencial gravitacional. Então, esse trabalho realizado pela energia potencial gravitacional é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Como as alturas são as mesmas, tá? A gravidade é a mesma, a massa é a mesma, essa variação tem que ser zero. Entre esse ponto e o ponto B, aqui já vamos ter uma diferença já. Por quê? Agora sim será o trabalho realizado. Final, né? O final aqui menos. O final é energia potencial gravitacional no ponto B, menos energia gravitacional potencial no ponto A. Tá certo? Entre esse ponto I, né? Tá no ponto I. Aí temos então assim, ó. O trabalho será igual a menos aqui. Potencial no ponto B é a massa vezes a gravidade vezes a altura em B, menos a massa vezes a gravidade vezes a altura em A. Tá? Aí, então, o trabalho será igual a menos a massa. Isso equivale a 825 por 9,8 por 42 menos... aqui eu vou fatorizar, sabe o quê? O M e o G, e aqui vou ficar HDB menos HDA. Tá certo? Trabalho igual a menos massa vezes gravidade. HDB que vale 21 menos HDA que vale 42. Trabalho será igual a menos 21 menos 42 vai ser menos 21, vai ser com esse menos vai ser mais. Então, 21 vezes 9,8 vezes 825, tá certo? Eu vou pegar a calculadora e eu vou deixar para vocês resolverem depois o resto, tá? Senão a gente não termina a nossa aula de hoje. Bom, então é 21 vezes 9,8, opa, 9,8 vezes 825. Isso daí vai dar 169.785 joule. 169 mil. Vou colocar aqui 170 mil.
kJ, tá? Para arredondar, tá? Aí você dá para fazer a C, dá para fazer a D, dessa forma, a E também, tá? Então, dependendo, no caso, por exemplo, aqui no ponto C, lembrando que aqui não tem energia potencial gravitacional. Ah, por que não tem? Porque não tem altura. Ah, mas será que ela vai ter cinética? Com certeza vai ter cinética, tá certo? Tá? Bom, continuamos então, dessa forma nós conseguimos também chegar a uma função, né, para a energia potencial gravitacional, uma função que relacione, onde possamos relacionar a força, né, já que o trabalho é calculado como a força vezes o deslocamento, e nós conseguimos calcular ou saber quanto vale essa força a partir da energia potencial gravitacional. Lembrando que a energia potencial gravitacional, aqui eu coloquei de X, mas pode ser de Y aqui, tá? Pode ser de Y também. Isso vai depender muito, então, do qual que é o meu sistema de referência, tá certo? Tá? Bom, com isso, então, no caso, por exemplo, onde existe uma força externa, e nós podemos chamar essa força externa de uma força dissipadora ou dissipativa, aqui a nossa física muda um pouco. Né? Quando uma força de atrito cinético age dentro do sistema, então, a energia térmica T do sistema varia, então começa a aparecer uma energia térmica. No caso do trabalho, o trabalho realizado sobre o sistema é dado por a energia mecânica mais essa energia térmica. Essa energia térmica é calculada como um módulo. Vocês observam que isso aqui também é trabalho, né? Esse aqui é uma força vezes uma distância. Mas que força? É uma força de atrito pelo módulo do deslocamento causado por essa força externa, tá? Então, aqui já não falamos mais de energia, de conservação de energia mecânica. Estamos falando simplesmente de como calcular o trabalho total do sistema, tá? O trabalho total, né, ele será igual, então, a energia mecânica, tá? A energia térmica, aqui até poderíamos incluir também uma energia interna, né, tá? Então, nesse processo daqui, tá? Se o sistema for isolado, isso também aqui acho que vale interessante deixar claro, se o sistema for isolado, significa que o trabalho realizado, o trabalho total é igual a zero. Se isso acontece, então, essa energia mecânica, que nós sabemos que é energia mecânica final, não é energia mecânica inicial, eu consigo calcular quanto vale a energia mecânica agora, né, para uma determinada situação. E essa energia mecânica, ela não é nada mais que a energia mecânica inicial, menos a variação de energia térmica, né, a energia dissipadora, menos a variação de energia interna, né, de alguma forma também, tá? Bom, podemos medir a potência não é nada mais que a taxa, né? A taxa de transferência de energia em um determinado tempo, tá? Essa potência instantânea pode ser calculada, então, já não em função de uma taxa, bom, também em função de uma taxa, mas agora para situações onde a potência seja calculada em um determinado instante, né? Então, ele pode ser calculado como uma derivada de energia, né? Em função do tempo, tá? E aqui eu coloquei dois exercícios para vocês praticarem depois ou resolverem, né? Tá? Bom, pessoal, eu vou deixar nossa aula de hoje por aqui. Eu espero ver vocês na próxima aula e nós continuamos na próxima aula, então. Muito obrigado. Ficam esses dois exercícios aí para vocês resolverem, né? Tá? Eu vou deixar, então, nossa aula de hoje por aqui. Muito obrigado, boa noite, boa semana para vocês.